Fala pessoal! Vamos fazer uma tier list nova. O que é uma tier list, você me pergunta? Vamos fazer um ranking dos partidos mais fortes do Brasil e os partidos mais fracos. E vamos ter um bônus histórico. Vamos falar também sobre partidos históricos do passado e vamos classificá-los em potências ou não potências. Se você souber de algum fato novo, de um partido que está aí, escreva aí nos comentários e vamos fazer essa lista juntos. As classificações: hegemônico, elite, forte, respeitável, fraco, medíocre, ruínas ou fundo do poço. E aqui, ó, vários partidos do Brasil. Vamos começar com partidos mais antigos e depois vamos para os novos. Primeiro, esse daqui é o Partido da Ação Integralista Brasileira. Um partido ultranacionalista, corporativista, que acredita que o Estado, o modelo de democracia, deveria ser representado através de representações através do trabalho, através de categorias sindicais, através de categorias de elites, fazendo um Estado muito mais voltado a essa produção e essa eficiência no modelo produtivo. Além do ultraconservadorismo, um respeito ao conservadorismo, às tradições, nacionalismo patriótico, orgulho à pátria, Deus, pátria, família. É um partido naquela época, vamos pensar naquela época. Tá entre fraco, tá entre esses daqui, mas eu vou colocar entre fraco porque não conseguiu o protagonismo necessário, não conseguiu dominar, mas teve algumas lideranças fortes. A Aliança Liberal foi uma aliança, um partido construído para derrotar os coronéis da República Velha, a República do Café com Leite, criada por pessoas desse núcleo tenentista e alguns governadores mais liberais do Getúlio Vargas, e naquela época foi bem forte. Bem forte. Depois se desfez isso daí, de acordo com o Estado Novo que o próprio Getúlio Vargas fez. Partido Libertador. Desculpa, é fraco o Partido Libertador. Ruínas. É um partido muito mais voltado ao parlamentarismo, se eu não me engano. Eles defendiam um novo sistema de governo. E não foi um partido muito forte, não. Partido Republicano Paulista. Esse daí é elite ou quase hegemônico. Só não foi hegemônico porque ele foi derrotado uma vez. Acho que não vai ter nenhum partido hegemônico aqui. Mas elite, Partido Republicano Paulista. É o partido do café com leite, da elite de São Paulo. PSD. O PSD foi muito forte. Mas é um partido mais centrão das elites regionais. O PSD fez muitas alianças com o PTB de Getúlio Vargas. Partido do Juscelino Kubitschek. Vou chamar de elite o PSD. O PSD foi bem forte. PTB, Partido de Getúlio Vargas, de João Goulart. Foi elite também. Ou forte. Elite também, foi um partido grande, forte, respeitado. Deixa eu ver. Ah, o PCB aqui. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, toda essa galera do Partido Comunista, que atualmente também existe. Então eu vou considerar o estado atual do partido. Desculpa, fundo do poço. Não tem nem como. Fundo do poço. Eu tô considerando agora. Não tô considerando antigamente. Antigamente ele poderia estar mais aqui. Sabe? PTN. Partido de aluguel, PTN. Partido do Jânio Quadros. Colocar em ruínas ou fundo do poço?
Ruínas, porque ele elegeu pelo menos o Jânio Quadros, na minha opinião. E aqui tem muitos partidos políticos. Se não tiver algum partido político, me fale nos comentários para a gente avaliar isso, quem sabe no próximo, ou debater mais sobre isso. Mas aqui estão todos os partidos políticos, ou a maioria deles, do Brasil. UDN. A UDN, eu considero, ela fazia uma boa oposição ao PTB, mas nunca chegou assim ao poder, só com Jânio Quadros, mas foi um apoio mais. Então vou colocar ela como ou respeitável ou forte. Vou colocar respeitável, porque ela não ganhou presidência, sabe? De fato. Eu vou colocar ela em respeitável porque é um partido mais voltado à direita. E se você não sabe sobre a história dos partidos políticos nessa era da República Populista, o PCD era o centro, o PTB era a esquerda, intervencionista, trabalhista, e a UDN era a direita liberal, anticomunista, a favor de um livre mercado, mas também contra o esquerdismo, a corrupção, mais voltada aos interesses dos Estados Unidos, isso aqui mais ao nacionalismo. Era uma briga de se a gente faz negócios com os Estados Unidos ou não. O PSD sempre mediando essa balança, mas sempre aliado ao PTB. Esse daqui é o Arena da ditadura. Pensando naquela época, e por ser a ditadura militar, né, um regime militar, ele não é mais hegemônico hoje, mas naquela época foi hegemônico. Foi hegemônico porque ele tinha um sistema não de eleição popular, direta. Era uma eleição indireta com os parlamentares. Então, acho que ela a primeira que vai estrear aqui é hegemônico. Só deixou de ser hegemônico quando realmente foi se diminuindo o apreço aos militares, ao regime militar. O AGIA, fundo do poço. Não tem como você falar que o AGIA não é um fundo do poço. É um partido de aluguel e que elegeu o primeiro presidente, mas atualmente está fraco, está enfraquecido. É um partido muito mais voltado ao regional. Não vou colocar o fundo do poço. Vou ser bonzinho, vou colocar em ruínas. Porque fundo do poço nem elege deputado. Pelo menos o AGIA elege um deputado estadual de alguns estados, ou um vereador. Vou colocar aqui, vou ser bonzinho com eles. Avante. Avante é um pouquinho maior do que o AGIA. Porque pelo menos tem deputado federal. Vou colocar aqui em medíocre. O Avante é o antigo PT do B. Ah, eu nem falei. O AGIA é o antigo PRN, o partido do Collor. E o Avante é o antigo PT do B, que foi uma parte do PTB. Não desse PTB, é um novo PTB. Um novo PTB descendente desse, mas de direita. É, uma história bem louca no Brasil. E se você tá gostando, já deixe seu like. Comente o que você acha da minha classificação. E vamos debater mais esses partidos políticos. O PRONA é o partido do Enéas. Se você não conhece o Enéas, ele era um cara barbudo, careca, que ele falava muito rápido, ele tinha pouco tempo na propaganda eleitoral, e ele era conhecido pelo plano da bomba atômica, do nacionalismo extremado. Vou colocar em ruínas o PRONA. Que ele deixou de existir. Ele elegeu deputados, mas deixou de existir. Então vou colocar ele aqui em ruínas. Ele tá entre aqui. Medíocre ou ruínas? Vou ser bonzinho também, vou colocar pelo menos em medíocre. Cidadania. Cidadania também medíocre. Tem deputado federal, mas não tem essa força toda. O Cidadania era o antigo PCB. Ele é a legenda verdadeira do antigo PCB. Desse PCB aqui. Só
que eles foram mudando de nome e foram indo muito para o centro político, para o liberalismo. E o PCB é o partido realmente comunista, com as ideias realmente revolucionárias de sua época. Democracia cristã. Democracia cristã acho que não elege quase ninguém. Vou colocar em ruínas o Democracia Cristã. Que é o Emael, que agora, se você não sabe, ele deixou de ser presidente nacional do partido para cuidar da família, da saúde. MDB. O MDB é o partido da ditadura militar, contra a ditadura militar, com os ideais democráticos de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. É o partido anti-ditadura e que criou muito protagonismo naquela época de ruptura à ditadura militar ou regime militar. É um partido forte. É um partido forte. Já foi aqui, sabe, quando estava muito no seu auge. Mas eu considero que está aqui no forte. Por ter muitos deputados, por ter muitas representações. Mobiliza. Vou colocar aqui também... Não, vou colocar... eu não sei se eu coloco ruínas ou fundo do poço. Pelo menos tem deputado estadual, vereador. Vou colocar aqui em ruínas também. Novo é um partido que surgiu para o liberalismo econômico, de menos Estado na economia, menos intervenção estatal, só que eles foram indo mais para o lado bolsonarista. O Novo, eu vou colocar aqui em fraco. Não vou colocar aqui em medíocre não, vou colocar em fraco, porque pelo menos ele tem uma ideia mais esclarecida. E também já teve um pouquinho de deputado. Até vou reconsiderar aqui o Prona, vou colocar aqui no fraco. PCdoB, ou como eu gosto de dizer, amigo do PT. É o Partido Comunista amigo do PT. Esse daqui, o PCdoB estava nesse grande PCB antigo, mas ele foi rompendo com a questão de interpretações do comunismo e está muito mais voltado ao PT, a estar do lado do PT, mais voltado ao uma social-democracia, mas com umas pautas, às vezes de minorias também. O PCdoB, ele tá aqui em medíocre. Mas ele tem ideias fortes, vou colocar em fraco, então. Partidos com ideias fortes eu deixo mais um pouquinho, dou uma vantagem a mais nessa potência do debate público. Isso aqui, tô falando de força e também influência no debate público. Essas vão ser as minhas métricas. PCO não elege ninguém, é um outro partido comunista que está voltado a uma ala trotskista, que eu não vou ficar muito rendendo nesse vídeo, porque a gente tem outros partidos políticos, mas é legal de estudar sobre essas diferenças do trotskismo e do stalinismo, que Trotsky foi expulso mais pelo Stalin, Stalin dominou a União Soviética, eles discordam da herança da União Soviética no momento de Stalin, e o PCO é um partido comunista mais militarizado, tem alguns que falam que nem é partido comunista de verdade, muitos, a esquerda toda fala que não é um partido comunista de verdade. O PDS é antigo. O PDS era o partido da ditadura militar, o Arena, só que em um outro nome porque ele estava em crise de imagem por causa da ditadura militar, do regime militar. O PDS foi forte na sua época. Mas não... Fortão? Fortão e respeitável. Vou colocar respeitável. Não vai ficar no nível do MDB, né? PDT. O PDT... Atualmente, vamos medir atualmente. Ele é fraco. Ele é um partido herdeiro do PTB original, mas o PDT é fraco no debate público, é fraco nos deputados. Eles são uma esquerda alternativa do PT, mas atualmente está muito ligado ao PT. Então, os trabalhistas
originários estão enfraquecendo com a subida do Lula. Quando o Brizola vai caindo de popularidade, o PT vai subindo de popularidade. PFL. PFL não existe mais. Não sei nem se tem União Brasil aqui. Tem União Brasil. O PFL era um partido forte, regional, muito localizado mais no Nordeste e também um pouco no Sul, se eu não me engano. Não, ele estava em vários lugares, realmente. O PFL forte era uma alternativa de centro mais conservadora ao MDB. O PFL é a parte que saiu desse PDS, do antigo Arena. Ele é forte. Foi forte. PL. O PL é muito forte. Atualmente o PL é muito forte. Antigamente ele não era nada. Porque o PL agora é o partido do Bolsonaro, como muitos conhecem. Então ele é elite. Atualmente ele é elite. PMB, Partido da Mulher Brasileira. Você já sabe onde que eu vou colocar, né? Ruínas. Podemos. Podemos é medíocre. Progressistas. Eles são herdeiros do PDS. Progressistas é forte. Forte. Vou colocar aqui. No debate público ele é menos forte. Eu tô medindo debate público e nível de deputados, né? Aí nos deputados ele dá uma força assim. PRD. PRD tá morto. PRD é o antigo PTB, não esse PTB daqui não. É o PTB do Roberto Jefferson, que era o verdadeiro herdeiro legal da sigla do PTB, mas muito voltado à direita, e o PTB foi perdendo muito espaço com essas investigações de corrupção do próprio Roberto Jefferson e escândalos da sua família, e também teve que se juntar com o Patriota, aí virou PRD, e o PRD tá muito fraco. PRD tá quase em ruínas mesmo, se a gente for falar verdade. Mas pelo menos tem deputado. PRTB. PRTB é um partido, no começo, trabalhista, mas um trabalhista bem lá, às avessas, um trabalhista realmente de muita direita. PRTB é fraco? Ele tem deputado federal? Nem sei se ele tem. Acho que ele tem. Vou colocar aqui. PSB. PSB também é outra esquerda sem ser o PT. Mas tá no mesmo nível do PDT aqui. Até tá mais forte do que o PDT. Tá fraco. Não ganha no debate público assim e nem tanto deputado. Debate público eu até coloco ele numa posição respeitável, mas a nível PDS e o DN não. PSD, Kassab. Partido que roubou o lugar do MDB. O PSD, ele é forte, quase elite. Ele só não é elite porque ainda falta pautar o debate público. Se ele chegar com um candidato à presidência, o mundo, pra já, ele é aqui pra elite. Esse PSD não é desse PSD aqui não, tá, pessoal? É diferente. Mas eles quiseram, obviamente, pegar desse PSD alguma herança, que não tem... Mas não tem muito a ver, não. O PSD é muito mais centrista do que realmente o PSD antigo. PSDB. PSDB já foi muito tempo aqui e agora tá muito fraco. Fraco. Não chega a ficar medíocre porque tem uma história, pelo menos, a zelar. PSL. O PSL naquela época do Bolsonaro, muito forte. Ele não chegou a ser elite, porque depois, quando o Bolsonaro saiu, ficou muito fraco. Eu vou colocar em respeitável. É, mas eu tô medindo naquela época, então eu vou colocar ele forte. PSOL. PSOL é fraco. Ele tá pautando debate público, mas não tem tanta gente assim. E tá muito mais associado ao PT. Estamos finalizando, já tá acabando. E se você não viu o vídeo que eu acerto em cheio, porque atualmente temos os resultados da tarifa do Trump e que ele recuou,
e eu apontei que tudo isso deu vantagem ao Lula. Se você não viu ainda esse vídeo, aperte o cardzinho aqui em cima. PSTU, outra linha trotskista, mas mais moderno do que o PCO. PT, Partido dos Trabalhadores. Ele só não é hegemônico porque ele perdeu já a eleição. Então, vou colocar aqui em elite, obviamente. Partido Verde, fraquíssimo. Eu vou colocar ele em ruínas porque o Partido Verde nem pauta o debate público direito. Se tiver alguém do Partido Verde aqui, por favor, não me xinguem. Tô falando para vocês a tática da comunicação. O Partido Verde não tem nem comunicação direito. Rede Sustentabilidade, Partido da Marina. Vou colocar aqui em medíocre. Fraco, fraco. Não chega a ficar fraco, mas é medíocre. Falta mais para estar no debate público. Republicanos é forte. Tem muitos bolsonaristas dentro do Republicanos. Partido conservador, né? O Republicanos. Muito envolvido também na igreja evangélica. Solidariedade. Vou colocar aqui ó, nos seus irmãos aqui. Do medíocre. Solidariedade não pauta e tem deputado só. União Brasil. União Brasil... ele chega a ficar forte. Mas a nível PFL eu não sei. Porque União Brasil é a junção do PFL que depois virou DEM. Do DEM com PSL. Vou colocar aqui no forte. Vou dar moral para eles. E o P, Unidade Popular, um partido comunista. Muito mais universitário. Tá no fundo do poço porque não elegeu nenhum deputado. E não pauta o debate público fortemente. Esse é o meu ranking. O único que ganhou hegemônico foi o Arena, porque o Arena não perdeu por motivos óbvios. Porque não tinha eleição direta. E só tinha 2 partidos, ele e o MDB. Nem sempre os partidos tão ideológicos, eles são elites. Eles foram muito tempo elites em sua época, com PTB, PSD, até a própria UDN. E os partidos atualmente estão indo muito para o centro político. Alguns não, tipo o PL não está indo para o centro político, isso é óbvio, está muito localizado no campo da direita. Mas os partidos de esquerda estão muito reféns, nesse gráfico, ao PT. E isso é a dinâmica do sistema partidário do país. Existem muitos partidos, legendas, regionais, municipais, e isso é característica do Brasil desde antigamente, desde a monarquia, com os poderes locais, desde a República Velha, com esse agravamento. Então é isso, essa é a minha análise. Se você gostou, se inscreva-se, aperte o sininho para não perder nada sobre política. Esse é meu ranking e é isso. Vamos politizar!